Quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Podemos sentar. Vamos invocar sobre nós a luz, a força viva do Santo Espírito de Deus, Ele que ilumina, Ele que abre a nossa mente, nos faz compreender a profundidade dessa palavra. E uma vez compreendida, possamos também ter em nossas vidas as mesmas virtudes de São José, para sairmos hoje daqui dispostos a testemunharmos essa palavra. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nessa festa tão bonita, tão solene, onde a igreja nos convida a honrar um grande homem. Um homem, a gente sabe que nas páginas do Novo Testamento, um homem que não disse uma palavra. Nós não temos registros de alguma conversa de São José. E é claro, não que ele fosse mudo, não era. Mas o homem do silêncio. O homem do silêncio. Sabe aquelas pessoas, e certamente vocês conhecem, de repente aquelas pessoas que falam um pouco, mas quando chegam, elas chegam com uma autoridade que a gente fica admirado. Já viram dessas pessoas? Conhece essas pessoas? Exato, é São José. São José de uma dignidade, que é um homem que não precisa dizer nada. Só a presença dele é suficiente para a gente ver que é um grande homem de Deus. Às vezes a gente tem a sensação de que José foi colocado em segundo plano, porque afinal de contas, olha só, quando a Santíssima Trindade resolveu, entre eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, se encarnasse, parece que eles combinaram entre eles e vieram aqui, mandaram o anjo Gabriel lá em Nazaré, entraram na casa de Maria, combinaram tudo com Maria, e José ficou sabendo depois. Parece assim que ele é uma figura que foi colocado nas páginas da Bíblia, ou no projeto da salvação de Deus, como escanteio. E por muito tempo talvez assim foi até esquecido. Mas não. José teve um papel fundamental em todo o projeto da salvação de Deus. Fundamental. Querem ver? Antes mesmo que Maria, José já estava se destacando. A primeira leitura que ouvimos, né? Havia ali Natã, né? O profeta Samuel, Natã, falou para Davi, para ficar tranquilo, porque Davi foi encontrado graças aos olhos de Deus. Fica tranquilo, a gente ouviu na primeira leitura, que do descendente de Davi, que a partir do descendente de Davi, iria nascer o Messias, o Salvador. E quem foi que deu a descendência a Jesus? Quem foi que deu a descendência a Jesus de Davi? Será chamado filho de Davi. Quem foi? Quem era descendente de Davi? José. José era descendente de Davi. Então ele deu a Jesus a descendência. Ao assumir Jesus, ele deu a Jesus a descendência de Davi, cujo reino jamais vai ter fim. Então a gente começa a perceber que José não foi um personagem secundário, foi fundamental. Hoje, a liturgia das horas que a gente reza, né, que a gente tem o costume de rezar, no livro da Ofício das Leituras, tem um texto lindo de São Bernardino de Sena, que ele fala um texto maravilhoso sobre São José. Ele falou que uma das missões de São José, talvez a mais nobre, que Deus confiou a ele, foi cuidar dos bens mais preciosos de Deus. São José recebeu a missão de cuidar dos dois dons mais preciosos de Deus: Jesus e Maria. José recebeu essa incumbência, essa missão, essa honra de cuidar de Jesus e de Nossa Senhora. E é muito interessante assim, porque poderia ser muito mais fácil se de repente naquele momento em que o anjo Gabriel apareceu a Maria, o anjo Gabriel podia muito bem ter combinado um momento em que estivesse o casal juntos, né?
Aí o anjo já ia chegar e ia explicar: ô Maria, é o seguinte, ó, José, é o seguinte, ó, Maria vai ficar grávida, é o Espírito Santo, não se preocupe, José, mas você vai ter que assumir o filhinho, porque é o filho de Deus, etc. O anjo podia ter explicado para os dois, ao mesmo tempo, sim ou não? Mas não. Primeiro foi para Maria. E olha que interessante, a reação de José. Que homem honrado, São José. Quando, de repente, aqui diz o texto, e olha, a gente tem que entender como é que é a estrutura do casamento lá na época de Jesus, né? Como é que era o casamento? Primeiro assim, os dois, o homem e a mulher, casamento, o homem e a mulher, e ali eles faziam no noivado um contrato, ou seja, já se pertenciam um ao outro, já estavam casados nesse contrato. Só que, de acordo com o costume, o homem ficava na casa dele, a mulher ficava na casa dela. Mas já eram casados, estavam prometidos, já eram casados ali. E ali, o homem ficava o que fazendo? Preparando a casa, né? O lar para eles morarem juntos. E ali, de repente, nesse meio termo, diz o texto aqui, e era um ano que eles ficavam assim, cada um no seu lugar, para depois começarem a viver juntos. De repente, nesse período desse ano, que José e Maria combinaram, fizeram o voto de castidade, enfim, nesse período aparece o anjo, apresenta o projeto de Deus, Maria aceita, quer colaborar com o projeto de Deus, e de repente Maria fica grávida. Num contexto natural e normal da época, se as pessoas vissem Maria grávida, ninguém ia se escandalizar, porque todo mundo ia saber que o filhinho que ela estava esperando era de José, porque afinal de contas eles já estavam casados, então ninguém ia se escandalizar. O problema é que o menino que ela estava esperando não era de José, e aí que está, o menino é meu, não é meu. E José, diz o texto bíblico que ele resolve abandonar Maria em segredo. Por que ele faz isso? Ele faz isso para mostrar a honra que tem. Que homem honrado. Por quê? Porque ele, não sendo pai, ele teria o uso de um direito que o judaísmo lhe assegurava. Que direito era esse? O direito que ele tinha diante de uma esposa que aparece grávida e o filho não é dele. Que direito que ele podia usar? O direito de denunciá-la. E se ela fosse denunciada, o que iria acontecer com ela? Morte por apedrejamento. Ponto final. E o que faz José? Ele resolve sair de fininho da cena. E aí que entra o anjo. Olha que interessante. No Evangelho de Lucas, minha gente, preste atenção. No Evangelho de Lucas, sempre acontece o diálogo entre o anjo e Maria. E aí Maria acaba dizendo sim ao anjo, a Deus. No Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ouvir, acontece também um diálogo entre o anjo e quem? Lucas, o anjo e Maria. Mateus, o anjo e José. Aí, em sonho, o anjo explica tudo para José. José, eu sei que você está aflito, eu sei que você quer abandonar Maria, eu sei que você não é o pai biológico dessa criança, eu sei que você quer sair de fininho, José, porque saindo de fininho, José, as pessoas vão colocar a culpa em você. Eu sei que você quer assumir uma culpa que não é tua, porque ao sair de fininho, você está dizendo assim, nossa, as pessoas vão começar a julgar, nossa, que homem é esse? Que marido é esse? Que a mulher aparece grávida e ele abandona o filho e a esposa. A culpa ia toda para José, por isso que ele resolve sair de fininho, para pegar essa culpa para ele, para proteger Maria e o menino. Aí o anjo aparece, o anjo lhe revela, José, não tenha medo, José, de receber Maria por tua esposa,
porque o menino que ela está esperando é filho de Deus. E aí o anjo explica, você vai colocar um nome nele, não tenhas medo de assumir Maria como tua esposa, não tenha medo. E aí José entende. José é como se o anjo estivesse dizendo assim: José, eu sei que você é um homem das escrituras, José. Eu sei que você é um homem que lê e que conhece as histórias, que conhece as escrituras. Está lembrado, José? Está lembrado que lá o profeta Isaías, 700 anos atrás, ele já havia dito uma profecia? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Viu só, José? Você conhece essa profecia? Isso aconteceu, está acontecendo agora, José. Essa virgem que o profeta Isaías falou lá atrás, está aqui, é a tua esposa. É o projeto de Deus, está se realizando a profecia, José. Então não tenha medo de assumir Maria como tua esposa. E a partir daquele momento José assume Maria como sua esposa. Ou seja, a honra de um homem. E José não foi o pai biológico de Jesus, mas foi o pai de Jesus em tudo. E eu tenho certeza, minha gente, eu tenho certeza absoluta do que eu vou dizer agora. Quantas parábolas Jesus contava para mostrar o reino de Deus. Quantas parábolas ele exemplificava. Eu tenho certeza absoluta, que todas essas parábolas que Jesus contava, de quem que ele ouviu? De quem que ele ouviu? José contando para ele. Todas as pregações de Jesus, os exemplos maravilhosos que Jesus falava e pregava, certamente vinha da autoridade, do exemplo de vida de São José. Alguns exemplos concretos. Estou lembrado daquela passagem da pecadora. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno, disse Jesus a ela. Onde que Jesus aprendeu para não condenar as pessoas? Em casa. Com quem? Com José. A obediência. Jesus certamente foi crescendo e foi entendendo que José abriu mão. Ele abriu mão do projeto de vida, do sonho dele. Ele era carpinteiro artesão. Ele teve que abandonar a casa, a carpintaria, tudo que ele tinha. O ganha-pão dele, assumiu Maria e Jesus e foi para o Egito, um país estrangeiro, uma língua estrangeira, uma terra estrangeira. Mas 2, 3 anos ficaram lá. Assumiu tudo. Abandonou o projeto de vida, o sonho, para cuidar da Sagrada Família. O exemplo de homem, o exemplo de honestidade, de fidelidade a Deus, de trabalho, de entrega. Esse é José. José, o homem da fé, o homem do exemplo. Eu tenho certeza que aqui cada um de nós, se nós temos uma devoção tremenda por São José, e a gente fez a novena, quantas pessoas estão recebendo graças? Hoje a gente tem aqui, é que não dá para ver de longe aqui, mas tem tantas cartinhas aqui. O Sérgio até incentivou na novena, Sérgio, olha quantas cartinhas estão aqui. Certamente algumas pessoas também já trouxeram cartinhas aqui para deixar com São José. A gente vê esse homem que, como eu disse, não disse uma palavra, mas teve esse cuidado, esse carinho de ser exemplo na vida de Jesus, de cuidar de Maria, de cuidar de Jesus, o pai da igreja, o pai da fé, um exemplo de pai. Certamente você tem alguma história com São José. Pergunte para aquela pessoa que está do seu lado se você também tem alguma história com São José. Pergunta: você ama São José? Você ama São José? Tem alguma história de vida com São José? Tenho certeza absoluta que a tua resposta foi sim. Todos nós temos uma história com São José. Meus amados, minhas amadas, celebrar São José hoje é colocar Deus em primeiro lugar, é buscar Jesus. E que coisa mais linda, eu quero que isso aconteça comigo. Certamente você quer que isso aconteça com você, o que eu vou dizer aqui agora. São José, o dia que ele morreu, quem é que estava do lado dele? Quem é que estava do lado de José? Jesus e quem mais? Que coisa mais linda, minha gente. Oxalá, por isso que ele também é invocado na hora da boa morte.
Oxalá na hora da nossa morte possamos ter a presença de Jesus e de Nossa Senhora, assim como teve José. Assim como teve José. Então que bonito a gente poder dedicar um dia. E é por isso que a gente sabe que existem, né, a Santíssima Trindade, que só a Santíssima Trindade que a gente adora, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Depois da Santíssima Trindade, né, criatura, Nossa Senhora, depois Nossa Senhora, São José, depois vem os outros santos. A gente vê a importância, o grau de importância que tem São José na história da igreja, na história da fé. O homem que deu a descendência a Jesus, o homem que honrou a Deus, cuidando, zelando, protegendo a Sagrada Família, como também protege, exemplo de pai. Você pai, quem é pai aqui, levante a mão. Quem é pai aqui, olha, tem dificuldade, olhe para São José. Está difícil, olha para São José. Ameaça no trabalho, olhe para São José. Quer ser um bom esposo, olhe para São José. Quer ser um bom pai, olhe para São José. Porque Jesus era obediente. Jesus jamais se ouviu dizer em alguma página bíblica que você não é meu pai. Não, ele obedecia. Ele obedecia. José tinha autoridade sobre Jesus. José tinha autoridade pelo exemplo, pela fé, pela fidelidade. Certamente para Jesus, José é o herói. José era o herói, era a referência, era a referência. Então que seja José referência em nossas vidas. Que seja José referência em nossas vidas. Amém? Quem está com o esposo aqui? Levante a mão quem é esposa, né? Está com baixa a mão. Quem está com o seu esposo aqui, levante a mão. Então diga para o seu esposo: eu quero que você continue sendo o meu José. Diga assim: eu quero que você continue sendo um bom José, meu José. Amém? E quem está com o esposo, ficou em casa, chega em casa, seu José, preguiçoso que não foi à missa, né? O Frei falou de você, né? Mas que seja São José a referência de nossa vida, de nossa espiritualidade, de nossa busca, de nosso serviço, de nosso ideal como cristão. Que as virtudes de José sejam as nossas virtudes. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. José, faz um fundo musical. José é protetor da família, do trabalho, das dificuldades. José é referência. Então eu quero que você levante tuas mãos. Levante tuas mãos agora. Uma só, pode ser uma só. E aponte a tua mão em direção à tua casa. Não sei para que lado que fica. Se vira aí, né? Se vire geograficamente, encontre mais ou menos onde fica a tua casa. E agora feche os seus olhos, né? E peça a proteção de São José sobre a tua casa. Faça em silêncio a tua oração pedindo: São José, visite a minha casa. São José, abençoa a minha casa. Cuida da minha casa, assim como o Senhor cuidou da Sagrada Família, cuida da minha casa. José, eu te peço a tua intercessão sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho. O Senhor é protetor do trabalho, inspiração para o trabalho, honesto, transparente. Eu peço a tua proteção, a tua intercessão sobre o meu local de trabalho. Às vezes o ambiente não é tão bom. Vai lá, São José, apazigua aquele ambiente, acalma aquele ambiente, faça que todos possam trabalhar unidos nessa mesma causa. E protege a minha família, porque eu quero que a minha família seja um reflexo da tua família, José. Que as mulheres sejam e sigam o exemplo de Maria,
Os filhos, o exemplo de Jesus. Os pais, os homens, o exemplo de ti, ó amado e glorioso São José, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pode sentar.